Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos começar. Estamos aqui nos preparando para iniciar nosso evangelho desse dia tão marcante, essa sexta-feira da paixão, não é? Só estou eu aqui, né? Só eu que estou aqui na Casa do Amor. Boa noite a todos. Estou aqui olhando se tem mais gente entrando, né? Estou olhando aqui. Vamos lá. Ok. Vou baixar aqui. Vamos iniciar com uma prece, né? Olá, Camila, que está assistindo. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Jane Maria, Jacinta, boa noite. Ana Reis. Olá, gente, que bom vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré, o Cristo, porque é uma data marcante, né? Essa data de hoje, essa sexta-feira, sexta-feira da Paixão. Mas vamos iniciar com uma prece música. Oi, Anchieta, tudo bom, meu querido e bom amigo? Eduardo Costa, valeu. Alenilce Santiago também está aqui. Boa noite, Joab, felicidade para você e sua família. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado. Diz que sempre escuta o evangelho, vocês estão vendo aí, né? Dinardo Costa, boa noite, querido. É o super fã, viu? Ele botou assim, super fã. Olá, Vamos José, o nome está assim, Vamos José, boa noite. Vamos fazer a nossa prece, iniciando assim. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Eu agradeço, meu Deus, eu agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e chamarmos de nossas lições. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. Muito bom, estamos aqui com todos os amigos, já temos 21 pessoas e assim vai aumentando, né? As palestras da Casa do Amor, da Sociedade Espírita Casa do Amor aqui de Limoeiro do Norte, têm atingido um público muito grande. E é importante que a gente compartilhe, né? Você pega no Facebook e compartilha com os amigos e também no WhatsApp para as pessoas que gostam dessa doutrina maravilhosa. Jesus de Nazaré, o Cristo. Para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia. E é nesse sentido que Allan Kardec afirma que, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, deixa eu acusar isso aqui, tem uma pessoa ligando aqui no telefone. Epa! Então, Jesus, quem era no seu tempo? Um homem simples, humilde, filho de um carpinteiro, de uma mulher doce, amável e comum. Um homem que passou os últimos 3 anos de sua presença corpórea aqui na Terra ensinando coisas muito estranhas e diferentes para os costumes daquela época. Um homem que foi morto pela crucificação, foi apregoado em uma cruz de madeira, foi exposto como exemplo para mostrar ao público daquela época que não se deve ir contra os ditadores e tiranos disfarçados de líderes religiosos ou políticos. Jesus não morreu pelos nossos pecados, e sim para enfrentar um sistema religioso e político de sua época. E este sistema, até hoje, está vigente. Então, começamos aqui falando não da parte espiritual propriamente de Jesus Cristo, mas de corpo, do sentido corpóreo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que tinha que ter um motivo
para que se matassem um homem como Jesus, assassinasse, pregasse na cruz. Existem dois biblistas, um italiano e um brasileiro. O italiano é Alberto Maggi, da Ordem dos Franciscanos, um frade da Ordem dos Servos de Maria, e Francisco Cornélio, que é sacerdote e professor do curso de Teologia da Faculdade Diocesana de Mossoró. Eles dizem que os evangelhos são claríssimos. Jesus morreu porque confrontou o templo, um sistema de dominação e exploração dos pobres de Israel. Boa noite, Helder Brauna. Alô, Iana Chaves, valeu. João Mendes, um abraço para você. Alô, Kátia, tudo bem, né? Então, assim, existe, claro, inegavelmente a parte espiritual, o ensinamento moral do Cristo. Mas hoje, nessa Sexta-feira Santa, o que nós vemos e relembramos foi o quê? O carpinteiro de Nazaré pregado na cruz. Semelhante àqueles, como diz no Evangelho, em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou de uma maldição, fazendo-se Ele a própria maldição. Como assim? Porque isso está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13 da Bíblia. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E olha só o que os homens da sinagoga conseguiram fazer com que Pôncio Pilatos matasse Jesus e servisse de exemplo, para que todos vissem que aquele não era, aos olhos de Caifás, um dos enviados do Cristo, de Deus, né? Esse. Então, assim, tem um telefone tocando aqui, mas não é meu, não. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. É o meu. No meio da palestra, né? Vamos desligar isso, né? Pronto, desliguei. Então, assim, voltando então. Desculpa atrapalhar. Jesus morreu pelos nossos pecados? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Isso aqui é uma opinião minha, uma opinião particular, que nós podemos refletir. Só pelos nossos pecados, como é que funciona isso? Como é que nós, na visão da espírita, nós entendemos isso? Vamos lá. Não pelos nossos pecados propriamente dito, mas para testificar sua fé e conduta infalível baseada na sua existência de espírito puro, santo e divino. Jesus não precisava temer a morte, não tinha motivos para isso, porque ele já sabia que a morte não existe, mas ele sofreu muitas dores na carne. Agora sim, por quê? Né? Ô, Sávia, boa noite. E é inevitável que, olhando fixamente e atentamente para um crucifixo, desse que a gente vê em todos os lugares, aquele crucifixo que tem um corpo que foi torturado, que foi ferido, riscado de correntes, de coágulos de sangue expostos, aqueles pregos que perfuraram a carne, aqueles espinhos presos na cabeça de Jesus, é natural que qualquer um sinta um pouco de culpa pelo assassinato do Mestre Nazareno. Vocês já pararam para olhar a imagem, como ela é bastante forte? E a gente tem sempre a imagem de Jesus pregado na cruz. Eu já ouvi isso antes, eu vou repetir aqui. Eu acho que está na hora da gente descer Jesus Cristo da cruz. Está na hora da gente ver Jesus Cristo do nosso lado, de ver Jesus Cristo, homem, em pé, firme, feliz, como ele pregava o Evangelho, né? Mas nós temos essa imagem. E nós é capaz de muitos sentirem culpa por fazer aquilo com aquele homem, daquele jeito. Então, eu acredito que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas foi uma forma impactante de mostrar que podemos suportar as dores das injúrias, as perseguições, os maus tratos, os espancamentos, a tortura, prisão e até assassinato, porque o que importa mesmo é a vida futura. Então, sejamos pacientes. Gente,
Claro que a preparação espiritual de um homem como Jesus, de um ser divino como Jesus Cristo, é diferente de um de nós que vem à Terra, ainda está aprendendo a entender que a encarnação existe, a reencarnação é misericórdia divina. Mas eu admito que para Jesus foi suportável todo esse sofrimento devido à sua grande, imensa bagagem espiritual de ser divino e puro. E nos fez entender que podemos dar mais valor às coisas do céu, ou seja, às coisas do mundo espiritual, do que às coisas materiais e coisas terrenas, né? Então, nós entendemos que as coisas do céu são as coisas do espírito, as coisas da alma. E o que são as coisas da alma? É tudo aquilo que você pode levar quando você desencarnar. Essas são as coisas da alma, né? Então, as coisas da alma é o que você constitui você como moralidade, como aperfeiçoamento espiritual. Então, continuando, a morte de Jesus não se deve apenas, ou não foi somente por causa de um problema teológico. Então, aqueles biblistas teólogos que eu citei, o Frade e o Brasileiro, eles dizem que o problema do assassinato do homem Jesus foi econômico. O Cristo não era um perigo para a teologia. Haja visto que o judaísmo antigo havia muitas correntes espirituais que competiam entre si, mas que eram toleradas pelas autoridades, mas para a economia não tinha problema nenhum. O crime material visto por aqueles que dirigiam os templos, o crime pelo qual Jesus foi eliminado, foi crucificado, foi ter apresentado a todo mundo. Oi, Zuleide, boa noite. João Mendes, abraço, todo mundo ligado, né? O motivo que Jesus foi caçado, foi preso, foi torturado, foi crucificado, né? Foi porque ele apresentou a todas as pessoas um Deus completamente diferente daqueles que eram colocados pelos líderes religiosos daquela época. Jesus apresentou um Pai, um Deus, um Pai, que nunca pede a seus filhos nada, mas que sempre dá muita coisa. Veja só, gente, como é interessante isso. Por quê? A próspera economia da cidade de Jerusalém, muito próspera, que tornava ela o banco mais forte em todo o Oriente Médio, era sustentada pelos impostos, ofertas e, acima de tudo, pelos rituais para obter, mediante pagamento, o perdão de Deus. Era todo um comércio de animais, de peles, ofertas em dinheiro, frutos, grãos, tudo para a honra de Deus e os bolsos dos sacerdotes que nunca se enchiam. Era como Isaías citou na passagem bíblica do capítulo 56, versículo 11. E estes cães gulosos nunca se fartam, e eles são pastores sem entendimento. Todos eles se seguem o próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, todos sem exceção. Quando os escribas, a mais alta autoridade teológica do país, considerando o ensinamento infalível da lei, eles veem em Jesus a capacidade de perdoar os pecados, curando um paralítico, imediatamente eles dizem assim: ora, este homem está blasfemando. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 3. Este homem está blasfemando. E os blasfemos devem ser mortos imediatamente. Está em Levíticos, no capítulo 24, de 11 a 14. Olha só. O que isso tem a ver com a bondade de Deus? Quem blasfema tem que ser morto imediatamente. É muito contrário, muito contrário. Como pode alguém ainda ter que achar que o Velho Testamento ou os ensinamentos antigos tinha alguma coisa de boa para você seguir, né? Um ensinamento desse não tem nada a ver. Gerou indignação dos escribas, Jesus Cristo, que pode até parecer que os escribas estavam defendendo a sua própria teologia, implantado como única e verdadeira pela igreja, uma
um dogmatismo religioso, mas na verdade visava salvaguardar somente a economia daqueles tantos que faziam parte do Sinédrio. Por quê? Ora, para receber o perdão dos pecados, gente, veja só como era. De fato era o quê? O pecador tinha que ir ao templo e oferecer aquilo que o tarifário das culpas prescrevia. Existia um valor, já o tarifário das culpas, que dizia que era que você tinha que pagar. Ele prescrevia o valor, de acordo com a categoria dos pecados, listando detalhadamente quantas cabras, galinhas, pombos e outras coisas deveria oferecer em reparação pelos seus pecados e ter ofendido ao Senhor. É muita loucura, né? Mas era isso que acontecia, segundo os teólogos e os estudiosos bíblicos. E Jesus, o que foi que ele fez? Pelo contrário, perdoava gratuitamente. Jesus falava que vinha em nome de Deus e perdoava os pecados gratuitamente, sem exigir que o perdoado fosse ao templo levar nenhuma oferta, dar nada de dinheiro a ninguém. Jesus ensinava, conforme Lucas disse no capítulo 6, versículo 37 da Bíblia, do Novo Testamento, Jesus dizia assim: perdoai e sereis perdoados. E esse fato era chocante, o anúncio de Jesus Cristo. Apenas 2 ou 3 palavras e, no entanto, ameaçaram desestabilizar toda a economia de Jerusalém. Para obter o perdão de Deus, não havia mais necessidade de ir ao templo, levar dinheiro, cabra, pombo, nada, nenhuma oferta, e nem se submeter aos ritos de purificação, aqueles rituais, nada disso. Só precisava: perdoe para que você seja perdoado. Rita de Cássia, boa noite. Olha só, então, bastava perdoar para ser logo perdoado. Era por aí. Como é que eu consigo a graça divina para que eu possa viver plenamente bem? Perdão. Perdão sempre. Nunca exigir do outro o que você não queira para você mesmo. Mara Vieira, boa noite, querida. Nunca exigir que o outro faça para você o que você não tem coragem de fazer pelo outro. Nunca esperar que só os outros deem para você e você não fazer nada em troca. Como é que a oração de São Francisco inicia e diz? É dando que se recebe, não é? Perdoai e sereis perdoados. Reconciliai com seus inimigos para que assim você possa viver em paz com seu coração, com seu próprio eu. E em uma reunião dramática no Sinédrio, o mais alto órgão jurídico do país, o sumo sacerdote Caifás tomou a seguinte decisão. Simples assim: Jesus deve ser morto. E não apenas ele, mas também todos os discípulos, porque não era perigoso apenas o Nazareno, mas a sua doutrina. E enquanto houvesse apenas um seguidor capaz de propagá-la, as autoridades não dormiriam tranquilas, como o que está escrito lá na Bíblia, em João capítulo 11, versículo 48. Eles disseram: se o deixarmos continuar, todos vão acreditar nele. Olha o medo de que a mentira de todos fossem descobertas, para que o medo que perdessem a grande renda da venda, abre aspas, do perdão dos pecados de Deus. Deus perdoava mediante pagamento. E isso desestabilizava toda a corte daqueles homens discípulos de Caifás. Então, para convencer o Sinédrio da urgência de eliminar Jesus Cristo, Caifás, que era um dos judeus mais ricos daquela época e vivia suntuosamente, não se referiu apenas a temas teológicos e espirituais como justificativa para caçar e procurar matar Jesus. Não, o sumo sacerdote conhecia direitinho os seus iguais. Então, brutalmente, ele pôs logo em jogo, abriu todas as cartas e disse que o que estava mais ali, e evidenciou, melhor dizendo, o que estava na situação preocupando, que era o quê? As palavras de Jesus Cristo, de perdoar sem cobrar nada, de ensinar o amor, de ensinar a misericórdia, de perdoar os inimigos, ia contra os interesses
financeiros e particulares de cada um dos participantes e os amigos de Caifás. No sentido físico dos acontecimentos, nós estamos narrando aqui a história física do porquê da justificativa da morte e da prisão de Jesus Cristo. Nós sabemos que a parte moral dos ensinamentos de Jesus é infinitamente gigante, mas nós estamos nos atentando aqui só para esse modelo aqui, como justificativa física. No sentido físico de acontecimentos, Jesus morreu pela ganância daquela instituição religiosa, que era capaz de eliminar qualquer um que interferisse em seus interesses, até mesmo o Messias, Cristo, o Salvador, o nosso Senhor Jesus. O verdadeiro inimigo de Deus, meus irmãos, e o verdadeiro inimigo de Jesus não era o pecado, pois Jesus, em unicidade com Deus e em ampla misericórdia, sempre consegue perdoar e nos oferece a oportunidade de reparação do pecado através das múltiplas reencarnações. Olha o Espiritismo aí. Mas o verdadeiro inimigo de Deus e de Jesus era e ainda é o interesse pessoal, a conveniência, a cobiça, que tornam os homens completamente refratários, ou seja, desobedientes, rebeldes, teimosos à ação divina. Então, tanto o nascimento como a morte fazem parte da vida eterna. Mas eu falei anteriormente, vocês lembram, que do maior milagre da história da humanidade. Vamos falar da parte física. Neste período foi mostrado um milagre que envolve a todos que viveram, que vivem e que ainda viverão aqui no planeta Terra. Nada do que foi feito antes ou depois afetou de tal maneira a humanidade quanto a resignação e a obediência aos propósitos divinos, todos realizados por Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, aquele homem bonito, manso, humilde, puro de coração, que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado na tumba de José de Arimateia e no terceiro dia ergueu-se da sepultura. Foi aqui, neste momento, que então o milagre aconteceu. Vamos ver por quê, gente. Como seres humanos terrenos que nós somos, todos devemos passar pela morte do corpo físico, ou, como preferimos, desencarnar. Nós espíritas falamos de desencarnar, não é? Mas não sabíamos que poderíamos sobreviver à morte do corpo físico, e quem ensinou isso para a gente foi Jesus, o Cristo, com quem primeiro provou ser verdade o que todos achavam ser impossível. Jesus ressuscitou. Jesus foi morto. Ele foi sepultado sob lençóis no túmulo de José de Arimateia. E ele ressurge, provando que a morte realmente não existe. Claro que com Jesus é diferente. Eu, na minha concepção humilde de ignorante aqui no planeta Terra, eu entendo que o corpo de Jesus Cristo nunca foi encontrado e nunca vai ser, porque ele conseguia manipular a matéria de uma forma inimaginável. E a prova era o quê? Que ele transformou várias coisas porque ele manipulava a matéria. Ele manipulou a água e colocou transformou os agentes biológicos necessários. Ô José Luiz, tudo bem, rapaz? Ô, bom, viu? Bom ver você. Boa noite, amigo. Jesus Cristo transformou os nutrientes necessários do meio ambiente e da água e conseguiu converter tudo isso em vinho. Jesus conseguiu volitar, ele andou sobre as águas, dominou o próprio corpo, a própria matéria. Então, Jesus Cristo sendo sepultado, colocado o corpo inteiro sob um lençol, uma manta, fúnebre, no túmulo de José de Arimateia, ele conseguia manipular o próprio corpo, ainda mais puro, como o espírito é puro, torna o corpo mais puro. E ele, meio que o perispírito de Jesus se fluidificou. Não vai achar corpo de Jesus. Nós espíritas sabemos disso, que o perispírito ele tem uma elasticidade, e para quem tem o poder e a capacidade de manipular o perispírito, como Jesus, o ser divino, puro, completo de conhecimento, governador do planeta Terra, ele poderia fazer isso sem dúvida alguma. É de se refletir sobre isso.
Quero que vocês reflitam se isso tem lógica. É o meu pensamento que eu estou expondo para vocês. Então, assim, olha, visto através dos olhos dos incrédulos e sem a compreensão do plano eterno de Deus, a morte é uma experiência triste, final e imbalável, que foi até descrita por Shakespeare como o país não descoberto, de cujos confins jamais voltou a viajante algum. Isso aqui Shakespeare escreveu em Hamlet, no ato 3, na cena 1, uma peça famosíssima, né? De Shakespeare. Só que é o seguinte, Shakespeare, ele não conheceu o Espiritismo. Shakespeare nasceu em abril de 1564 e morreu em abril de 1616, com 52 anos. Então, voltando, ó, Deus abriu-nos o acesso a algo muito grandioso através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era necessário. Aí sim vem a parte moral. Mas ele morreu só para perdoar os nossos pecados? Há contestações sobre isso. A doutrina espírita, ela encara de forma diferente. Eu, particularmente, com o pouco que eu estudei, eu encaro de forma diferente isso aí. Morrer pelos pecados, ele morreu para exemplificar como se deve morrer, como se deve viver. Então, pode alguém acreditar que o grande arquiteto do universo, que é Deus, iria promover a vida, o crescimento, as realizações, somente para condenar tudo depois ao esquecimento com a chegada da morte? Como diz, morreu, acabou-se? Não dá. Não dá para ter lógica nisso aí. Sabe por quê? A justiça da lógica exige uma resposta melhor. A concepção de que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, essa sabedoria divina exige uma resposta melhor. E Deus nos deu essa resposta. Jesus Cristo nos supriu de todas as provas, e o que ficou ainda a ser esclarecido, o Espiritismo complementou como doutrina consoladora e esclarecedora. Não há mais motivo para que a gente possa dizer, não sei de nada, não entendi nada, por que Jesus morreu, por que eu estou aqui? Nós temos a doutrina espírita e ela é esclarecedora. Jesus Cristo, aqui está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, Allan Kardec nos diz que Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede, pois, vós os vencedores da incredulidade. Vamos nos unir e não querer que a nossa falta de fé estrague a nossa vida, né? Leirimar Moreira. Eu acho que Jesus não morreu pelos nossos pecados, ele morreu porque enfrentou um sistema de tempos. Consegui entender isso depois que assisti um seriado de Maria Madalena. Pois é. Então está batendo, né, Leirimar? As informações. A parte física realmente foi porque Jesus bateu de frente. Tantos quanto bateram de frente foram assassinados. Eu não quero entrar em polêmica aqui não, mas aqui na nossa região teve um homem que bateu de frente e ele foi assassinado. O Zé Maria lá da Serra. Era uma pessoa que eu tive contato, nós tínhamos um projeto antes de fazer 50 casas populares, mais ou menos em 2013, eu não sei exatamente o ano, não sei nem o ano, não me lembro mais o ano que ele foi assassinado. E ele começou a questionar certas coisas sobre as plantações, sobre o veneno, sobre não sei o quê, e de repente ele foi assassinado. Eu não sei se foi por causa disso, se foi por causa de outra pessoa, se era uma desavença, mas o pouco conhecimento que eu tive, de uma viagem que eu fui com ele para Fortaleza, fomos até a Caixa Econômica de lá, para tentar viabilizar umas 50 casas para as pessoas pobres da comunidade da Serra, e ele batia de frente em algumas coisas, e ele foi assassinado. Eu imagino Jesus que batia de frente com um povo daquele e comprometia a riqueza de tantos. Claro, ele ia ser caçado. E Jesus não sabia disso? Que tudo fosse feito para que se pudesse cumprir a palavra. Mas o maior exemplo foi a resignação. E na hora da cruz ele podia dizer para todos nós, que eu não sei se quantos de nós estavam lá na hora. Todos nós, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Até hoje nós não sabemos o que fazemos. Até hoje estamos aqui perdidos ainda. O que Jesus Cristo disse que nós não compreendemos, nós temos o Espiritismo para nos esclarecer.
O Espiritismo é essa doutrina que, se você estudar um pouco mais, você vai procurar encontrar todas as explicações que precisa. Então, assim, Jesus Cristo é o vencedor do mal, repetindo, sede vós os vencedores da incredulidade. Hoje aceitamos a eternidade da alma, a sobrevivência do espírito, a morte do corpo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi e é a maior prova dessa verdade imutável. Essa lei divina que nos conforta quando prova que o nada depois da morte, ele não existe. Existe alguma coisa depois da morte, né, Kátia? É isso mesmo. Voltamos, reencarnamos, fomos e voltamos, é que na verdade das grandes verdades, estamos voltando quando desencarnamos para a nossa pátria essencial, para o nosso lar, para o nosso verdadeiro e único lar. A nossa pátria é o céu. Quando eu falo céu, gente, é importante que vocês entendam que eu estou falando de plano espiritual, chamado também na doutrina espírita de mundo da erraticidade, né? Estou olhando aqui em cima todas as pessoas que estão participando aqui, né? Muita gente, tem só as bolinhas mostrando, legal, gente. Então, nós viemos da pátria espiritual, nós somos de lá. Mas nós temos que viver o melhor possível aqui na Terra. Então, cada cristão que renasce através da reencarnação nesse planeta, pode ter na história de vida desse grande Espírito chamado Jesus de Nazaré, uma consolação, uma esperança. Ele diz em Mateus, no capítulo 11, de 28 a 30, que está também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, assim: Vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repousos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, todas as vezes que eu leio essa passagem da Bíblia, eu confesso que eu me emociono um pouco, porque ele nos convoca, né, para que a gente o atraia, para que a gente, vamos dizer assim no popular, a gente puxe Jesus para perto da gente, para perto de nós. Jesus nos disse que poderíamos aprender com ele, pois ele é manso e puro de coração. E ainda mais nos ensina que aquele que aceita a sua autoridade, que aceita o seu comando, que aceita a sua influência, o seu mando, este é feliz, porque o seu jugo é leve e o seu fardo, o peso de ser um seguidor de Jesus, é um peso suave, é um peso suave. Jesus nos disse muitas vezes que não se coloca um fardo pesado sobre os ombros dos fracos, sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Ora, gente, nós espíritas, nós temos isso como grande aprendizado, como grande conhecimento. Nós temos isso como conforto para nós. E é a lei de causa e efeito, a lei de justiça, a cada um de acordo com suas obras. Então, a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Se eu vivo num mundo, se eu estou em um momento como esse que nós estamos vivendo aqui, a gente sempre tem que falar para mostrar um pouquinho a vida que nós estamos como contemporâneos de uma pandemia, né? Eu tenho falado nos outros evangelhos da questão da resignação, da reclamação. A reclamação é o que a gente mais faz, é reclamar, né? E eu sempre peço e eu falo, gente, não vamos reclamar tanto. Não resolve. Continuando, o Espiritismo, essa doutrina, ela realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. O conhecimento das coisas que faz com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que você está aqui na Terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Lembrança dos verdadeiros princípios de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. Porque quando nós temos uma fé raciocinada, né,
quando a nossa fé é raciocinada através do entendimento, eu creio, mas eu sei por que eu creio. Eu acredito na filosofia espírita, vamos botar assim, porque a filosofia é o ato de nos fazer pensar, né? Raciocinar, refletir. Então, eu acredito nos preceitos, nas perguntas e respostas da filosofia espírita, porque eu entendo esta filosofia espírita. Então, se eu entendo, eu tenho uma fé na parte religiosa da doutrina espírita. Se eu entendo a parte religiosa da doutrina espírita, é uma fé raciocinada. Então, tudo que acontece de fantasmagórico, de fenômeno, a doutrina espírita ela explica. A doutrina espírita sempre vai estar lado a lado com a ciência, justificando e explicando por que as coisas acontecem. Allan Kardec, que foi o maior estudioso da doutrina, o codificador da doutrina, ele tem mostrado isso, que nós temos essa doutrina com tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, para que o entendimento seja amplo. Aquele que busca a parte científica, na doutrina espírita tem. Aquele que busca a parte filosófica do porquê das coisas, na doutrina espírita tem. Aquele que busca os ensinamentos morais do Cristo, a parte espiritualizada, a doutrina espírita tem. Gente, na doutrina espírita tem uns livros, o livro da Gênesis, que é muito importante da gente ler. Quer saber sobre a história da formação do planeta Terra, como se deu a evolução dos animais, está lá na Gênesis. A parte paleontóloga, a parte da parte jurássica, as eras glaciais, toda essa formação do planeta está lá. Né? Tantas coisas que foram escritas há muito tempo por Allan Kardec, hoje nós estamos vendo acontecer. Então, assim, é o livro, a doutrina espírita, o Pentateuco espírita, os 5 livros, são os livros de todos os tempos. Não importa em que época você esteja, onde você abrir, vai servir sempre para você. Até que a gente chegue ao mundo completamente regenerador, em que nós precisaremos só vivenciar a moral do Cristo. E lembrar das coisas do passado somente como tipo de exemplo, para que a gente possa só lembrar, olha, antes era assim, todo mundo sofria, todo mundo adoecia, mas hoje não é mais. Então, assim, quando se busca viver verdadeiramente seguindo os princípios da moral de Jesus Cristo, a pessoa já não vive mais pelo corpo, e sim vive a vida do Espírito. E essa vida está isenta de misérias que afligem a humanidade. Eu não vou dizer que é fácil, né? É o que todo mundo está tentando buscar, pelo menos o que a gente tenta é isso, é viver mais pela vida do Espírito. As coisas na terra são importantes? Muito. As coisas para a gente viver, as coisas materiais são importantes? São. Mas olha só o que se diz. Aquele que vive a vida do Espírito e não do corpo, vê que é uma vida isenta de misérias que aflige a humanidade, porque aquele que desencarna envolto na moral do Cristo, não tem mais aquele véu que esconde, que oculta aos olhos os esplendores da vida espiritual. Pode apreciar as novas maravilhas, enquanto nós ainda estamos aqui na terra, mergulhados nas trevas. Né? O espírito que se liberta, que se desencarna da terra, envolto na moral do Cristo, pode percorrer o espaço, visitar os mundos com inteira liberdade, enquanto que nós rastejamos penosamente aqui na terra, onde nosso corpo material nos retém, semelhante a nós a um fardo pesado. Isso aqui está na prece número 60 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproxima de Deus. Jesus sempre colocou que é a virtude, é a simplicidade, é a humildade que nos aproxima de Deus. E o orgulho, ele é os vícios que nos distanciam de Deus, claro. O princípio de humildade é o que Jesus não cessa de colocar na condição essencial de felicidade, que é prometida aos eleitos, os humildes de coração. Gente, Jesus estabeleceu a lei de doçura, de mansidão, de moderação, de afabilidade e de paciência. E Jesus também, automaticamente, a gente dá para entender assim, que está escrito nas entrelinhas, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que a violência, a cólera e até mesmo qualquer expressão descortês para com os nossos semelhantes é condenatório.
Jesus foi a encarnação de todas as virtudes que foi citada como primeira: moderação, mansidão, afabilidade e paciência. E que era tão desprezada pela antiguidade e pelo povo à época de Jesus e até hoje ainda para o mundo materialista. O homem, enquanto aguarda os bens dos céus, tem necessidade dos bens da terra, é verdade. Enquanto o homem espera a vida espiritual chegar, ir para o céu, né, ele tem necessidade de viver com os bens da terra. O que Jesus recomenda, segundo Allan Kardec nos diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é que não se dê aos bens da terra mais importância do que os bens do céu. Quais são os bens do céu? Da terra todo mundo sabe, né? Os bens do céu: doçura, perdão, mansidão, afabilidade, paciência, fé, resignação. Todas essas coisas que fazem com que a gente fique mais uno com Deus. A terra, de acordo com a lei do progresso e de acordo com a promessa de Jesus Cristo, ela se tornará um mundo feliz em razão do afastamento dos maus. Então a espiritualidade nos diz e nos pede para que a gente se submeta ao impulso que eles vêm nos dar aos espíritos encarnados na terra. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Oi! Feliz do espírito preguiçoso, infeliz é aquele espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz é o espírito preguiçoso e aquele que fecha o entendimento, fecha o seu pensamento. Opa, caiu aqui o meu microfone, vou botar aqui. Quando falou de espírito preguiçoso, o bicho caiu, né? Mas infeliz é aquele que é preguiçoso e que fecha a sua mente para o conhecimento. Aquele que diz assim: não, eu não quero aprender nada não quero nada não, eu quero viver só essa vidinha aqui, desse jeito aqui. Dá para comer uma colherzinha de feijão, um pouquinho de macarrão, arroz e um pedacinho de carne ou um ovo, o bife do oião, para mim está muito bom. Ah, se dá para mim tomar aquela cachaçinha todo dia, para mim está muito bom. Eu não quero mais nada na vida, eu só quero um aposentozinho assim de R$1.000, que é para mim poder viver o resto da vida bem. Ah, eu não queria nada de mais não, para quê? Não, não é bem assim. As coisas materiais devem ser buscadas. Porque quando nós vimos na palestra passada, você tem que pular esse primeiro degrau. Quando as coisas materiais elas são buscadas, depois a gente vai buscar o conhecimento. E depois do conhecimento vai buscar se espiritualizar. E depois de se espiritualizar, se busca ficar uno com Deus. A misericórdia é o complemento da doçura. Aquele que não é misericordioso não será também dócil e nem pacífico. A misericórdia é o complemento da doçura. Aquele que não for misericordioso não será nem dócil e nem pacífico. Foi isso que foi dito. Meus irmãos, então é o seguinte, olha. Hoje, para a gente encerrar, sexta-feira da Paixão, aniversário. Aniversário não quer dizer que se comemora, mas se relembra a crucificação de Jesus Cristo, em que após 3 dias, né, ele foi crucificado, ao terceiro dia ele ressurge. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas judaicos, só que tinha o nome de ressurreição. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama hoje apropriadamente de reencarnação. Aí você pode perguntar, peraí, aí Jesus Cristo reencarnou? Não. Jesus Cristo encarnou. Ele só veio uma vez na carne para o planeta Terra. Na Terra, Jesus Cristo encarnou uma única vez. Agora, quando ele ressurge, nós acreditamos aqui, falei antes, que o perispírito se tornou mais sutil, o seu corpo se tornou mais sutil, fazendo-se ver a manifestação do perispírito, assim como ele só apareceu para quem ele queria que fosse visto, só para as mulheres, né? As mulheres que estavam no jardim. Ele apareceu depois para os seus apóstolos. O que não acreditava nele, o Tomé, né? Tomé não estava presente. Depois ele apareceu de novo, aí Tomé estava presente.
E ele viu e bendizeu ao Senhor. Isso é a manifestação espiritual. A ciência espírita explica como é possível isso, não é? Então, assim, Jesus Cristo é exemplo de presença física, de manipulação da matéria, de perispírito presente, tudo isso, hoje nós sabemos graças ao Espiritismo, né? De fato, a ressurreição supõe o retorno do corpo que está morto, o que a ciência demonstra que materialmente é impossível, porque os elementos do corpo estão, desde há muito tempo, desintegrados da natureza. Veja bem, teve uma pessoa que ressuscitou. Jesus ressuscitou uma pessoa. Quem foi, gente? Quem foi? Lázaro. Por quê? Os despojos corporais de Lázaro não estavam integrados à natureza, ou seja, não estava podre. Pronto. O que nós sabemos hoje é o que? A bactéria não comeu, o corpo não se decompôs. Faziam poucos dias, né, que Lázaro havia morrido, que o espírito havia saído do corpo. E Jesus trouxe de volta e ressuscitou o corpo. Aí sim. Os médicos na ciência fazem isso também, ressuscitam aqueles que passam por experiências de quase morte, a EQM. Então, gente, nós temos que entender que o Espiritismo agora traz um esclarecimento mais lógico disso aqui. Isso aqui está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que a ressurreição supõe o retorno da vida do corpo morto, e a ciência demonstra que materialmente é impossível porque os elementos do corpo estão desde há muito tempo desintegrados na natureza. Não é possível uma pessoa que já morreu há 1 ano, 6 meses, 1 ano, 3 anos, ressuscitar. Não tem mais o corpo, ele tem que voltar de novo, sim, mas como? Reencarna em um novo corpo, em uma nova mãe, em uma nova oportunidade. Isso é tão lógico, isso é tão essencial, é tão claro, é tão justo pensar assim. É tão razoável que não dá para se pensar diferente. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, como eu disse, formado novamente para esse espírito e que não tem nada a ver com aquele corpo que se desintegrou. Então, a palavra ressurreição pode assim se aplicar ao Lázaro, mas Jesus Cristo é um fato, um caso totalmente diferente. A missão de Jesus Cristo, sabendo que nós éramos totalmente materialistas, e somos ainda, ele jamais deixaria o corpo dele aqui no planeta Terra. Não precisa. Nós precisamos do que ele ensinou. As pessoas buscaram, teve gente que fez muitas escavações. Tem um filme chamado até assim, O Corpo, em que os paleontólogos escavam e acham um corpo com uma inscrição no caixote de pedra que se pressupõe ser de Jesus. Mas no final, eu vou dar spoiler do filme. Mas no final, assista um filme, se chama O Corpo. É uma busca, né? Outro filme interessante que tem também na Netflix, em outros filmes, chama-se Ressurreição. É a busca pelo corpo de Jesus Cristo. Eu aconselho vocês buscarem este filme para assistir. É até com um ator que fez Harry Potter, aquele lourinho lá, né? Que está bem adulto. Esse filme, Ressurreição, é tão bom, é tão bom, tão bom. Vocês precisam ver. Esse lourinho que eu disse, Harry Potter, participa do filme, né? É um dos romanos que está buscando. O pessoal do Sené de Caifás quer porque quer que os romanos dê conta do corpo. E ele sai buscando nos mortos, nos podres, desenterrando tumba, desenterrando os mortos, procurando o corpo de Jesus Cristo e não acha de jeito nenhum. Procurem esse filme, gente. Está passando aqui 5 minutos. Mas é assim, a gente quer terminar esse evangelho lembrando que Jesus Cristo é o maior espírito já encarnado no planeta Terra. Ele dividiu a era da humanidade em 2, em um antes e um depois. Então que nós não nos esqueçamos nunca deste homem, deste espírito, desse ser que é nosso amigo. Que nós podemos recorrer a ele. A gente não está para pedir Jesus dinheiro, nem ganhar na Mega Sena, nem para pagar a nossa conta de energia, nem fazer a feira para nós não, viu?
A gente tem que pedir força para conseguir as oportunidades, para conseguir tudo isso que eu disse agora. Trabalho, saúde, buscar ter uma vida com saúde. Como? Com felicidade. Não reclamar muito. Olha eu falando de novo da reclamação. Então, meus irmãos, vamos finalizar. Que a gente possa agradecer a Jesus Cristo pela sua vinda ao planeta Terra. Que a paz esteja conosco. Que cada um de vocês possa encontrar a presença espiritual de Jesus no seu lar. Como foi hoje à noite, vamos nos lembrar daquele homem que foi crucificado e vamos descer Jesus da cruz. Vamos olhar para ele em pé ao nosso lado, sorrindo e nos dando a atenção que nós precisamos dele e que ele sempre nos oferece e que a gente nunca enxerga o quanto Jesus está sempre ao nosso lado através da grande espiritualidade. Obrigado, meus irmãos. Aqui Joabe Maia encerrando o Evangelho da Sociedade Espírita Casa do Amor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau.